Bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente hoje está começando, está dando andamento, na verdade, né? A nossa série de lives, uma nova estação financeira vai começar na sua vida. E hoje a gente vai estar falando sobre a sabedoria para prosperar, né? Então, já pega o seu aviãozinho aqui, compartilha essa live. Você que vai ficar aí no YouTube, pega esse aviãozinho que tá aí, compartilha também, curte esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai ser interessante, vai ser importante para outras pessoas também, que com certeza tá buscando essa sabedoria para administrar a sua vida financeira, para administrar o seu salário, o seu dinheiro. E tem muita gente que tá aí hoje em dia vivendo caos financeiro, apertada com dívidas e não sabe como sair dessa situação. Então, com certeza, essa pessoa precisa buscar por direcionamento, precisa buscar por sabedoria. E eu costumo dizer que a sabedoria, ela é uma pessoa. E essa pessoa, ela está disponível para cada um de nós, né? E essa pessoa é Jesus. Então, é nele que a gente vai buscar essa sabedoria hoje. Através do estudo bíblico, a gente vai falar sobre finanças à luz da Bíblia e eu tenho certeza que vai ser impactante para a sua vida, que vai transformar a sua casa, que vai transformar a sua família, que vai transformar o futuro do seu lar. Então, a gente vai estar lendo hoje sobre um provérbio, né? Para você que não sabe, Provérbio ele é um livro escrito por Salomão e mais alguns autores que foram pessoas consideradas sábias, né? Que deixaram alguns conselhos de sabedoria para nós. E é nesse texto, no Provérbio 27, que a gente vai estar estudando hoje. Então, deixa eu colocar até aqui o tema, como é que fala? O versículo bíblico, Provérbios 27. Publicar para quem for chegando depois poder acompanhar também. Então, eu vou ler para vocês e depois a gente entra no conteúdo para a gente poder aprender o que o sábio nos trouxe de conhecimento, o que é aquilo que eu já aprendi também, que eu tenho aplicado na minha vida e que tem dado certo. Então, a gente vai aprender juntas aqui hoje, tá bom? Então, eu vou ler todo o capítulo, porque ele é curtinho, dá pra gente ler, mas eu vou me concentrar em alguns versículos específicos, tá? Porque esse capítulo aqui, o 27, ele fala de algumas coisas aleatórias. Então, eu vou me concentrar em alguns versículos, porque é o que eu considero importante para o momento atual, tá? Então, ele fala assim, ó: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho.
Sirva ela de penhor de quem dá a garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Então, ele fala de algumas coisas aleatórias nesse texto, né? Para você que está chegando, seja muito bem-vinda, um bom dia. Eu estava lendo aqui o texto de Provérbios 27, coloquei aqui. E agora eu vou me concentrar em alguns versículos específicos, porque é o que eu quero falar aqui nessa manhã em relação à sabedoria para você conseguir prosperar. Eu falei aqui mais cedo, né, que a sabedoria ela é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então é nela que a gente vai buscar essa sabedoria, porque conhecimento eu, Karina, posso conceder a você. Informação eu, Karina, posso ajudar você, né, com os meus conteúdos gratuitos, com as aulas que eu faço semanalmente, com a mentoria, né, com sabe, os stories que eu faço no dia a dia. Eu posso dar para você conhecimento, para você conseguir sair do caos financeiro, para conseguir resolver suas questões financeiras, para você sair das dívidas, para você fazer o seu dinheiro sobrar, para você conseguir crescer financeiramente falando. Esse conhecimento eu posso te dar, mas a sabedoria, essa só quem pode te dar é o Senhor. Então, é nele que a gente vai buscar hoje, tá? Então, eu vou me concentrar em alguns versículos que eu anotei aqui, e eu vou reler e eu vou explicar para você aquilo que eu aprendi e eu quero compartilhar contigo, tá? Então, no versículo 1, ele fala assim, ó: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O que ele está querendo dizer aqui nesse texto? Que nós, como seres humanos, nós não temos como prever o futuro, né? Nós não temos como saber o que pode acontecer no dia de amanhã, daqui a 5 minutos, né? Daqui a 1 hora, daqui a, sei lá, o final do dia, o dia está apenas começando, né? Agora são 9h15 da manhã e eu não tenho noção do que pode acontecer no decorrer do meu dia, eu não tenho noção do que pode acontecer no amanhã, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 5 anos. Mas o Senhor, Ele já sabe, porque todos os nossos dias eles já foram escritos por Ele, né? Já foram todos determinados por Deus. E Ele sabe o que a gente vai viver daqui a 1 hora, o que vai acontecer daqui a 3 horas, apesar da gente não ter essa noção. Mas é por isso que a gente, por ter essa limitação, por ser tão, sabe,
dependente da graça e da misericórdia de Deus, é que nós precisamos buscar nele essa sabedoria. E quando a gente fala de vida financeira, muitas vezes as pessoas têm um excelente salário, às vezes está vivendo uma nova estação, está tudo fluindo, às vezes você está, né, às vezes nem tem um excelente salário, mas o seu salário paga suas contas, você não deve nada para ninguém, você tem uma vida tranquila e você tem condições de sair, de gastar, de viver, né, de curtir a sua vida, e você vai tocando a sua vida assim, pegando o seu salário, gastando, fazendo o que você gosta de fazer, usufruindo daquilo que você gosta de obter, de comprar, de conquistar. E muitas vezes você não se preocupa com o seu dia de amanhã. Você não se preocupa com os imprevistos que podem surgir na sua vida no dia de amanhã. E a Bíblia fala claramente, né, sobre não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Isso é real, realmente. Quando a gente tem a Deus, a gente não precisa ficar ansioso pelo dia de amanhã, preocupado com o dia de amanhã. Mas nós estamos num reino que é físico, né? Existe o reino espiritual e existe o reino físico. Naquele lugar que o ser humano pode atuar, o espírito não entra, não habita. O espírito não interfere, essa é a melhor palavra. Porque o ser humano, ele tem capacidade de agir para resolver. Então, se a gente pode fazer a nossa parte para semear um futuro mais próspero, para nos precavermos de situações que a gente não tem controle porque elas são imprevistas, por que a gente não vai fazer? Então, aqui esse provérbio está falando, olha, não se gabe do dia de amanhã. Ou seja, não fique agindo como se você já soubesse o que vai acontecer no dia de amanhã. Ah, o meu futuro está garantido, o meu amanhã está garantido, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou conquistar aquilo. Por quê? Porque o seu amanhã não pertence a você. O seu futuro não está alinhado com aquilo que você já determinou. O seu futuro, ele está alinhado com aquilo que Deus determinou para que você vivesse. E muitas vezes o Senhor, ele nos permite passar por provações para que a gente aprenda algumas situações aqui nessa terra, para que ele nos faça crescer de alguma forma. Tudo que ele nos permite viver é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então, o que eu estou te contando aqui, o que eu estou te ensinando aqui nessa manhã? É a minha experiência de vida, né? Como educadora financeira, é o que eu vejo no dia a dia. Pessoas gastando dinheiro sem pesar as consequências, gastando todo o salário, sem guardar nenhum centavo para o futuro, sem se preocupar com os imprevistos que podem acontecer. E imprevistos às vezes a gente fala de imprevistos, né? Mas tem imprevistos que são previstos, né? Por exemplo, o desemprego, um atraso de salário. A gente consegue prever que esse tipo de coisa pode acontecer. E muita gente não se prepara para isso. Então, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso que ele está falando aqui. Então, o único que tem controle do nosso dia, do nosso futuro, é o Senhor. A gente tem que confiar que ele cuidará de nós, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que cabe a nós, tá? Então, use o seu dinheiro com inteligência, use o seu dinheiro com sabedoria, se programe, se planeje, faça do seu salário algo que prospere nas tuas mãos, que cresça nas tuas mãos, para que você consiga prosperar, para que a sua família consiga ter uma vida mais tranquila no dia da adversidade, tá? Então, no versículo 1 é sobre isso que ele está falando aqui. Agora a gente vai para o versículo 7, que fala assim: quem está satisfeito despreza o mel,
mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Ou seja, quem está vivendo bem, para quem está com a vida financeira tranquila, que não está tendo preocupação com as finanças, talvez para você, eu estar falando aqui sobre vida financeira não tenha sentido, né? Talvez para você não tenha sentido eu estar falando aqui de reserva financeira, de tranquilidade financeira, porque essa é a sua realidade hoje. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Trazendo para nossa realidade, o que a gente tira de aprendizado nesse versículo aqui? Muitas vezes, quando a gente está passando por problemas financeiros, dívidas, a gente corre para um gerente do banco, a gente pede no aplicativo um empréstimo, a gente quer trabalhar mais e se cansa de tanto trabalhar só para ter mais dinheiro para pagar as contas. E a gente paga aquelas contas e no final a gente fica com uma dívida para pagar porque a gente foi lá no banco, pegou um empréstimo para resolver um problema que tinha aqui. E a gente vai cavando um buraco para tapar outro e a gente nunca consegue sair daquele ciclo de dívidas sem fim. E essa pessoa, quando ela entra nessa situação, ela acha que o empréstimo é doce. Ela sai do banco com um sorriso de orelha a orelha. Ah, eu consegui o empréstimo, eu vou resolver o meu problema. O meu problema das dívidas está sanado, porque eu consegui um empréstimo para resolver aquela conta que estava atrasada. O versículo está falando aqui: quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Olha a falta de sabedoria. A pessoa, ela está enxergando o empréstimo como uma solução. Ela não está enxergando no empréstimo aquilo que ele realmente é para a vida dela, mais uma dívida. E a falta de sabedoria na administração financeira causa isso, causa cegueira na mente das pessoas. As pessoas não conseguem ver que pegar um empréstimo para tapar uma dívida, para pagar uma dívida, não é solução. As pessoas enxergam o empréstimo como solução, mas o empréstimo para pagar uma outra dívida, se você não estiver fazendo isso com estratégia, com alinhamento financeiro, você não está enxergando isso como ele realmente é, mais uma dívida. Então, se você não tem sabedoria, busque sabedoria para tomar suas decisões. Busque sabedoria para sair das dívidas. Busque sabedoria para usar o seu dinheiro no dia a dia. Busque sabedoria para fazer o seu salário crescer, para fazer a sua vida financeira prosperar, sem que você precise pegar empréstimos, porque toda vez que você pega empréstimo, você paga juro muito caro por isso. Então, até o amargo é doce, quando uma pessoa não tem sabedoria financeira, sabedoria para prosperar. No versículo 12, ele fala assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que isso quer dizer? O sábio, aquele que tem sabedoria financeira, ele busca refúgio, ele percebe o perigo com antecedência e ele busca refúgio para aquela situação que está prevista para acontecer. O sábio, aquela pessoa que tem sabedoria para prosperar, ela não fica como um endividado olhando para a fatura do cartão de crédito e pensando em como que vai arrumar dinheiro para pagar aquela conta no fim do mês. Olhando para o passado. Quando você olha para a sua fatura do cartão de crédito, você está olhando para o passado. E olhar para o passado não vai te tirar do caos financeiro. Olhar para o passado não vai te tirar das dívidas. Você precisa começar a olhar para o seu futuro.
começar a planejar os seus gastos, começar a se antecipar às situações, começar a buscar sabedoria para saber como lidar com as situações que estão por vir. O sábio, ele se planeja para a sua vida financeira. Então, o prudente, ele percebe o perigo. E como que o prudente consegue perceber o perigo que está chegando na sua vida financeira? Se planejando, se antecipando aos seus gastos, olhando para o futuro e analisando, olha, esse mês que vem vai acontecer isso, isso e isso. No ano que vem eu tenho previsão de acontecer isso, isso e isso. Em dezembro eu recebo 13º, mas em janeiro eu pago IPTU, eu pago IPVA, eu pago renovação da escola das crianças. Então, o prudente, ele se antecipa a essas situações. Já o inexperiente, aquele que não tem sabedoria para prosperar, ele segue adiante nos gastos. Ele vai gastando, ele vai comprando, ele recebe 13º no final do ano e ele gasta tudo, compra tudo que ele quer comprar de presente de Natal, de ceia de Natal, e ele gasta, compra roupa, compra presente, compra isso. E chega janeiro, que é a época de pagar as contas reais, que tem um aumento de despesa naturalmente, ele não tem salário para que suporte as contas que ele tem para pagar. Então, o que acontece? O inexperiente sofre as consequências, porque ele não teve sabedoria para administrar o seu dinheiro. Então, se você está aí me ouvindo e você se vê nessa situação de alguém que não tem sabedoria para administrar o salário, sabedoria para administrar as finanças, inteligência financeira para tomar decisões e sair do caos financeiro, para organizar suas finanças, você precisa buscar sabedoria. Sabedoria em Deus para começar a aprender a administrar suas finanças. E conhecimento, porque só a sabedoria também não vai resolver. Você precisa buscar conhecimento. E conhecimento, eu tô aqui para ajudar você. A sabedoria você busca em Deus, mas conhecimento você precisa buscar aqui, na terra, nesse reino aqui. Então, não seja imprudente, não seja inexperiente na sua vida financeira. Aprenda a administrar suas finanças para que você consiga crescer, para que você consiga prosperar, para que você saia do lugar em que você está. No versículo 13, ele fala assim: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. O que o provérbio está falando aqui? O que esse texto está querendo dizer? Tem muita gente que se endivida porque não sabe dizer não para as pessoas. Tem muita gente que entra nos problemas financeiros porque quer ajudar todo mundo. Não tem um limite para estender a mão para as pessoas. Tem muita gente que entra no caos financeiro porque se coloca como fiador de outra pessoa. E aí eu fico me perguntando, será que uma pessoa que precisa do seu nome para conseguir um crédito, ela é realmente alguém confiável para você colocar os seus bens como garantia? Será que você tem condições de pagar as suas contas e ainda dar certeza de que uma outra pessoa pode pegar um crédito e colocar os seus bens como garantia? E se ela não pagar, você está disposta a perder aquilo que você conquistou durante a sua vida inteira? Então, muito cuidado, porque a generosidade em excesso, ela pode prejudicar a sua vida financeira. Dar presentes em excesso pode prejudicar a sua vida financeira. Eu amo dar presentes, eu amo abençoar as pessoas que eu amo. Eu amo poder compartilhar daquilo que eu tenho ganhado, daquilo que eu tenho conquistado com as pessoas que eu amo. Mas isso não pode extrapolar dentro do meu orçamento, eu preciso ter um limite para isso. E muita gente desconhece esse limite e acaba entrando em problemas financeiros complicados
por não saber o limite para estender a mão para ajudar as pessoas. Então, não coloque. Ele está falando aqui, gente, é um conselho de sabedoria. Ele está falando aqui, ó, tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Gente, isso aqui, ele está falando, ó, você está pegando aquilo que é seu para colocar como garantia para alguém? É isso aqui que ele está falando. Tá? A gente só precisa ter sabedoria para interpretar o que ele está dizendo, porque isso aqui era no contexto da época. Esse aqui é o nosso contexto de hoje. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Ou seja, pega os bens, pega aquilo que a pessoa tem. E é isso que acontece. Quando você coloca o seu nome como fiador de alguém, você está dizendo, ó, toma tudo que é meu se a pessoa não pagar. Eu te permito tomar os meus bens se aquela pessoa ali não pagar. É isso aqui. A questão é, você está realmente disposta a perder os seus bens se uma pessoa não pagar pela dívida? Você está realmente disposta a comprometer a sua família se uma pessoa que pegar um empréstimo em seu nome não cumprir com o pagamento? Você tem condições de pagar pela dívida do outro? E muita gente ajuda as pessoas sem analisar as consequências. Sabedoria para prosperar. E eu fico me perguntando, se uma pessoa não teve sabedoria para administrar as finanças dela, né? Se ela pede um empréstimo e coloca uma outra pessoa como fiadora, é porque ela já se enrolou de alguma forma. E aí ela está colocando uma outra pessoa para resolver os problemas que ela não conseguiu resolver. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você conhece essa pessoa, se você conhece alguém que vive pedindo cartão de crédito emprestado, que vive pedindo dinheiro emprestado, que vive pedindo você para colocar seu nome como fiador, pega essa live aqui e compartilha com ela. Porque, sabe por quê? Hoje ela não precisa de dinheiro. O que essa pessoa precisa hoje é de sabedoria para prosperar. O que essa pessoa precisa hoje é de conhecimento para poder cuidar do dinheiro dela e conseguir resolver os problemas financeiros. Porque problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com inteligência financeira. E é aí que muita gente erra, porque as pessoas correm para o banco para pegar mais empréstimo, para pagar a dívida, pede dinheiro emprestado para fulano, para beltrano, para pagar as dívidas, e ela no final ela só vai fazendo uma dívida em cima de outra dívida, porque ela não sabe como sair desse problema. Então, é por isso que eu sempre digo, o problema financeiro não se resolve com dinheiro, se resolve com sabedoria, com inteligência financeira. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter estratégia para sair do problema que você se enfiou. Então, talvez você esteja aí pensando que você está ajudando uma pessoa quando você empresta o cartão, quando você empresta dinheiro, quando você coloca o seu nome como fiadora. Só que no final você vai descobrir que você não ajudou em nada, você só atrapalhou, porque aquela pessoa pegou mais uma dívida e ela mais uma vez não sabe como resolver aquilo. Ela aumentou o tamanho da dívida que ela já tinha antes de você emprestar e ela continua vivendo no mesmo caos. Então, você quer ajudar alguém? Você ama muito alguém que tem problema financeiro e você quer ajudar essa pessoa? Chama ela para seguir aqui no Instagram. Chama ela para seguir o meu perfil, Karina Moraes Finanças, no Instagram. Porque aqui tem informação para ela aprender a sair desse caos. Aqui ela tem conhecimento para ela saber como administrar o dinheiro dela. Porque se ela tem um salário, ela tem dinheiro, mas ela precisa aprender a usar esse dinheiro. E se ela usa esse dinheiro pagando juros para o banco, negociando dívidas, unificando as dívidas, pagando o mínimo de cartão, ela não está sabendo usar. Ela precisa de ajuda. E é assim que você ajuda essa pessoa. Então,
no versículo 15 a 17. Ele fala assim: assim como a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que o sábio está falando aqui? Eu lá na mentoria, eu atendo umas granatinhas que elas têm dificuldade de envolver o marido nos projetos financeiros, né? Elas têm dificuldade de convencer os maridos a entrarem para a organização financeira, para virem fazerem planejamento de gastos junto com elas. E elas têm dificuldade de saber como convencer, né? Porque é difícil a gente mudar a mentalidade de uma pessoa. E aí, algumas delas, elas ficam exatamente assim. Como o sábio tá falando aqui, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Já viu aquele dia de chuva que fica, às vezes, ele não chove nem molha, só fica aquela gotinha chata, aí você não sabe se você sai com guarda-chuva, se você deixa o guarda-chuva em casa, aquela coisa chata. É isso. A esposa briguenta é uma mulher chata. Ela fica tentando convencer o marido que tem que cuidar do dinheiro, que tem que administrar as finanças, que tem que organizar, fazer a organização financeira, mas ela não tem sabedoria para isso. Então ela fica ali como um gotejar constante, enchendo a cabeça do marido. Você tem que parar de gastar, você tem que fazer planejamento, você tem que isso, você tem que aquilo. Ela não sabe como fazer o marido vir pro lado dela. Ela fica tentando deter o vento. Já tentou pegar o vento? É impossível. É impossível você pegar o vento. Ela fica tentando pegar óleo com a mão. Como? O óleo vai escorrer, ele vai vazar das tuas mãos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A esposa sábia, ela tem sabedoria para falar com o marido na hora certa, do jeito certo, usando as ferramentas certas, usando as estratégias certas, usando, sabe, as palavras certas. Então, se tá te faltando sabedoria para trazer o seu marido para dentro da sua organização financeira, para dentro dos seus projetos financeiros, você precisa buscar em Deus. A mulher sábia, ela sabe a hora certa de falar. Ela não fala em qualquer momento. A mulher sábia, ela sabe as palavras certas para usar. Ela conhece o marido que tem. Ela sabe que não adianta falar com ele na hora do futebol. Não adianta falar com ele na hora que ele quer descansar. A mulher sábia, aquela que tem sabedoria para prosperar, ela conhece as palavras que o marido gosta de ouvir. E eu vou te dar uma dica. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro serve muito bem para você conhecer o seu marido, a linguagem que ele gosta de ouvir de você. Essa linguagem, ela é muito importante. Você saber identificar essa linguagem é muito importante para que você saiba usar as palavras certas para atrair o seu marido para aquele seu objetivo, sem você precisar ficar azucrinando a cabeça dele. Sabedoria para prosperar. Isso interfere até nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Então, se você não tem sabedoria para falar com seu marido e se você deseja prosperar, você precisa buscar essa sabedoria. Você precisa conhecer de que forma você vai atrair o seu marido para os seus projetos. No versículo, vamos ver aqui, que eu anotei, 18, ele fala assim: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. O que ele está querendo dizer aqui? Quem cuida do seu dinheiro, quem cuida da sua família, quem cuida das suas finanças,
comerá do seu fruto. E quem trata bem o seu marido, né? Quem sabe falar com o marido, sabe convencer o seu marido, quem sabe trazer o seu marido para perto, será recompensada. É isso aqui que o texto está falando. Né? Será recompensada, talvez, não por ele, porque talvez ele não vá suprir as suas expectativas. Talvez ele não vai vir para os seus planos, não vai te ajudar nos seus projetos. Mas você certamente vai ser recompensada por Deus. Porque a mulher que edifica a sua casa, ela agrada ao coração do Senhor. No versículo 23 e 24, o texto fala assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. O que isso quer dizer, trazendo para a nossa realidade? Cuide do que é seu. Cuide daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Cuide do seu salário. Isso foi Deus quem te deu. Esforça-te para saber como estão as suas finanças, como tá os seus extratos bancários, as faturas do seu cartão de crédito. Você tem analisado os seus gastos? Você tem planejado os seus gastos? Você tem investido o seu dinheiro? Você tem aprendido a multiplicar o seu salário? A fazer o seu salário render? Esforce-se para saber como suas ovelhas estão. Aqui ele está falando no contexto da época. Mas na nossa realidade aqui, é cuidar do nosso salário, é cuidar do nosso dinheiro, cuidar dos nossos bens. Dê atenção para aquilo, para a sua vida financeira, para que você aprenda a fazer o seu dinheiro prosperar, o seu salário crescer. Pois as riquezas não duram para sempre. O que ele está dizendo? Talvez hoje esteja tudo tranquilo aí. Talvez hoje você não tenha uma dívida para pagar. Né? E quando eu digo dívida, é uma dívida em aberto, inadimplente. Mas existem dívidas que estão sendo pagas. Né? Aquelas dívidas aquelas compras que você faz no cartão de crédito parcelada, você pode não enxergar como dívida, mas já é uma dívida. Se você não tiver dinheiro guardado e acontecer algum imprevisto, essa dívida que está adimplente, que está sendo paga em dia, ela vai se tornar uma dívida inadimplente, que vai estar em atraso. Então é por isso que eu estou sempre batendo na mesma tecla de que você precisa ter um dinheiro guardado, uma reserva financeira, para que se acontecer algum imprevisto, você não vire uma devedora inadimplente. Porque devedores todos nós somos. Eu também sou, porque eu também compro no cartão. A questão é que quando eu compro no cartão de crédito, eu uso o cartão de crédito como uma forma de pagamento, uma estratégia de pagamento, porque eu sou beneficiada com com milhas, com pontos, com cashback. Então, eu uso o cartão como uma estratégia para eu ser beneficiada de alguma forma através das compras que eu já faria de qualquer jeito. Então, se você usa o cartão de crédito com inteligência financeira, tá tudo certo. Agora, se você usa o cartão de crédito como uma forma de empréstimo, você parcela as suas compras porque você não tem dinheiro para comprar à vista, a questão agora é outra. Então, é isso que você precisa ficar esperta. Sabedoria para usar o seu dinheiro. Tá certo? E pra gente terminar, versículo 25 a 27. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família, e para sustentar as suas servas. O que o sábio está falando aqui pra gente? Se você tiver sabedoria para administrar o seu dinheiro, sabedoria para fazer o seu dinheiro crescer,
começar a multiplicar o seu salário, fazer render o seu dinheiro, começar a investir para que num dia de desemprego, num dia de atraso de salário, quando vier, Deus me livre e guarde, um momento de doença, você tenha dinheiro para comprar remédio, você tenha dinheiro para fazer a compra do mês da sua casa, você tenha dinheiro para manter os seus filhos. Não vai faltar escola para os seus filhos, não vai faltar educação, não vai faltar roupa, não vai faltar o calçado. Por quê? Porque nesse dia haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família. Ou seja, se você começar a se planejar para o seu futuro no dia da adversidade, ainda que não entre R$1 de dinheiro na sua conta, do referente ao seu salário ou de qualquer outra coisa, se eu prolabore, se você é uma empreendedora, nesse dia haverá fartura na sua casa, não vai ter falta de nada, porque você foi sábia para usar o seu dinheiro, para administrar suas finanças no dia que estava tudo bem. Você guardou dinheiro, você se preocupou com os imprevistos, você se programou. Então, sabedoria para prosperar. Se você não tem, você precisa buscar. E eu tenho certeza que hoje você aprendeu aqui uma boa porção. E se você colocar em prática na sua vida um pouquinho do que você aprendeu aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que a sua vida financeira vai ser bem diferente do que ela tem sido até aqui. A preocupação que muitas vezes você pode estar sentindo com as suas dívidas, com as suas finanças, sabe, aquela sensação de insegurança que você tem se perder um emprego, fica com medo de perder o emprego, isso cai por terra, porque você não é dependente do seu emprego para pagar suas contas do mês. E quando eu digo isso, eu não falo aqui que você tem que ter dinheiro para se manter a vida toda. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que você tem dinheiro para esperar um tempo, para que as coisas mudem, para que a nova estação chegue, para que algo novo aconteça na sua vida financeira, para que o emprego venha, para que o salário chegue, para que a porta se abra. É sobre isso. Sabedoria para administrar. Ei, Andréia, lindeza! Então, gente, é isso. Eu já acabei. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que essa palavra tenha ido de encontro ao seu. E que você possa aplicar isso na sua vida, para que você consiga ter uma vida financeira mais próspera. Se você achou que essa live foi bênção para a sua vida, eu vou deixá-la salva no YouTube, tá? E eu peço que você vá lá e compartilhe no seu grupo da família, você compartilhe no grupo da sua igreja. Gente, eu trabalho com palestras de educação financeira para igrejas também, porque é um assunto que hoje em dia é muito pouco abordado e as igrejas precisam ter esse despertar do quanto é importante o papel delas dentro da família e do quanto a educação financeira transforma famílias. Né? Muitas famílias, muitos casais vivem no caos financeiro, não sabem como sair, e é preciso falar de organização financeira, é preciso falar sobre dinheiro dentro das famílias. Então, muitas vezes a igreja é a porta de entrada para que essas famílias tenham acesso a essa educação financeira. Então, pega essa live, compartilha e vamos fazer essa mensagem chegar no coração de outras famílias também, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau.